Olá, caro aluno. Nessa aula iremos começar a falar sobre o desenvolvimento embrionário, a embriologia. Nós vamos usar como modelo o anfióxo, que é o modelo dos cordados, de estruturas que os cordados apresentam durante seu desenvolvimento, e um modelo também para embriologia, o desenvolvimento embrionário dos cordados, dos quais nós fazemos parte. Bom, a primeira coisa que acontece para o embrião se desenvolver é a fecundação. Ele precisa existir para poder se desenvolver. Então, após a fecundação, vai começar a haver uma segmentação, que é a divisão celular para formar o embrião. Tá? Essa segmentação passará por um estágio de gastrulação, que é o estágio que levará à formação da gástrula, uma das fases do desenvolvimento, e depois a organogênese, que é a formação de tecidos e órgãos. Bom, então vamos lá. Primeira coisa que acontece, o espermatozoide fecunda o óvulo e gera um zigoto ou célula-ovo. Esse zigoto vai começar a sofrer a segmentação ou clivagem, tá? Que são as sucessivas mitoses, divisões celulares que ele vai sofrer para formar as novas células. Então, olha lá, inicialmente ele se divide em duas células. Aqui é interessante notar uma coisa: o volume não muda em relação à célula inicial, mas o número de células aumenta. Aqui, novamente, o volume não muda, mas o número de células aumenta. Então, a célula de 1 para 2, 4, 8, 16, até chegar em 32 células, aqui a mórula, tá? Que é uma estrutura compacta, de células compactadas, mais ou menos 32 células, e que continua se dividindo até chegar no estágio de blástula ou blastocisto. O que acontece é que, embora as células estejam se dividindo, agora elas vão produzindo um líquido que fica aqui no meio, empurra as células para a periferia, formando uma esfera com uma única camada de células na parede, chamadas de blastômeros. Cada uma dessas células é um blastômero. E o espaço oco aqui dentro, que é preenchido com líquido, é chamado de blastocele. Cele é cavidade da blástula, certo? Esse processo todo é o processo de segmentação ou clivagem. Vamos isolar nossa blástula aqui agora e entender o seguinte: ela vai sofrer divisões celulares diferentes, nas camadas. Então, a camada externa ela se divide mais rapidamente do que a interna, gerando um processo de invaginação, que vai se tornando cada vez mais intenso até gerar um estado chamado de gástrula, que é esse daqui. Então, da blástula até chegar na gástrula, nós temos o que nós chamamos de gastrulação. Tá? Então, gastrulação, que é uma outra fase do desenvolvimento. Essa gástrula aqui, pessoal, vamos desenhar de uma outra maneira? Olha aqui, ó. Essa gástrula tem essa cavidade interna chamada arquêntero. Note que a cavidade que existia na blástula desapareceu à medida que essas duas camadas de células se aproximaram, mas formou uma nova camada que é o arquêntero, tá? Então, na gástrula, esse espaço aqui interno dará origem ao tubo digestivo do animal, tá? Eu fiz aqui esse outro desenho para mostrar que essa estrutura fechada teria apenas um orifício aqui na frente, uma abertura, que é chamada de blastóporo, e por essa abertura se comunicaria aqui com esse espaço que é o arquêntero, tá bom? Nós vamos cortar a gástrula desse jeito aqui e olhar o fundo dela. Olha só, então nós teríamos aqui a gástrula olhando o fundo. O espaço aqui é o arquêntero, que dará a origem ao tubo digestório. A camada de células externa é a ectoderme e a interna é endoderme. Ecto significa fora, endo significa dentro. Então, é a camada de fora e de dentro. A de dentro reveste o arquêntero, tá? Bom, vai haver um achatamento aqui da gástrula, dessa estrutura. Esse achatamento chama-se placa neural e essa fase chama-se neurula, porque a placa neural vai formar o tubo neural dorsal. A partir da neurula, nós entramos no processo final chamado organogênese, na fase final do desenvolvimento embrionário, que é a organogênese. Bom, note que no momento de formação da placa neural, formou uma nova camada de células aqui, proveniente da camada azul, que é a vermelha, a mesoderme. Então agora nós temos 3 tecidos ou 3 folhetos embrionários, que são a ectoderme, a endoderme e a mesoderme, tá bom? Bom, vamos isolar a nossa neurula aqui e perceber o seguinte, que essas pontas elas tendem a crescer agora, formando aqui as cristas neurais.
Essas cristas, isolando novamente esse desenho, tendem a se aproximar e formar um tubo entre elas. Olha só, esse tubo é o tubo neural dorsal. E você percebe que ele é formado por células brancas, ou seja, células provenientes da ectoderme. Enquanto isso acontece, perceba que a mesoderme vai dobrando também, tá? Isolando essa estrutura, o que vai acontecer é que essas pontas, as pontas das laterais vão se destacar, olha só. Então, elas vão se juntar aqui assim e se destacar, tá? Formando estruturas que nós chamamos de somitos. Bom, isolando essa estrutura, o que vai acontecer? A parte do meio aqui de mesoderme também se destaca e dá origem à notocorda, que é o bastão que dá estrutura, né, sustentação ao corpo do anfióxo, tá? O tubo neural dorsal está aqui, e aqui nós temos o tubo digestório já totalmente revestido por azul, que é a endoderme, tá bom? Bom, esses espaços que tem dentro dos somitos, nós chamamos de celoma, tá? E o que acontecerá com esses somitos é que eles vão crescer, ambos se enfiando embaixo aqui do tubo digestório. Então, olha só o que acontece, eles vão se enfiar ali e vão formar esse espação. Então, essa estrutura apresenta o tubo neural dorsal, a notocorda, tá? O celoma, que é esse espaço todo em volta do tubo digestório, e aqui o tubo digestório em azul, tudo bem? Ele está totalmente revestido internamente pela endoderme, por fora tem ectoderme e todo o miolo do corpo você percebe que é preenchido por mesoderme. Então agora nós vamos fazer um exercício, vamos lá?